E aí, como é que tá a tua expectativa hoje? Melhor que a realidade? Seja bem-vindo ao canal Biz Experience. E hoje nós vamos falar sobre 5 erros que as pessoas cometem aplicando Brand Sense, ou marketing sensorial. Como o próprio nome já diz, marketing sensorial é quando a gente usa dos 5 sentidos para ficar mais próximo do cliente, para conectar a nossa marca. Então, aproveitando, não deixa de dar like aqui no canal, começar a nos seguir, ver o conteúdo de como a sua empresa pode entrar de vez na era da experiência, curtir esse conteúdo e, se possível, comentar, compartilhar com os amigos, porque é isso que faz esse canal crescer a cada dia e faz o empreendedorismo ficar mais forte. Eu me chamo William Weber, sou especialista em empreendedorismo de experiência, tive a oportunidade de estudar no Disney Institute e aplicar esse método, o método Experiência Memorável, em mais de 100 empresas brasileiras. Faço muito da aplicação de trazer os conhecimentos da Disney, os conhecimentos de empresas de fora do Brasil para aplicar em empresas brasileiras, e eu vou contar um pouquinho dessas histórias ao longo desse vídeo de hoje. E o primeiro erro que as pessoas tendem a cometer sobre Brand Sense, sobre marketing sensorial, é confundir ele com Business Experience ou até confundir com Customer Experience. São todos nomes em inglês, são todos nomes complexos, nomes complicados, mas eu vou tentar abreviar aqui para que vocês não cometam esse erro. Bom, primeiro, Brand Sense, é quando a gente usa dos sentidos, a gente usa do cheiro, do paladar, da visão, da audição. Você entra em um ambiente e tem música, por exemplo, quando a gente está usando a música para ampliar, ampliar ali as experiências que esse consumidor vai ter, esse cliente vai ter na jornada dele. Se você entra num consultório médico, por exemplo, está tocando uma música que te deixa um pouco mais calmo, ali, e se você não tem um consultório médico, começa a fazer isso, toca uma música. Dentista, a pessoa tem medo de dentista, vai no dentista tocando uma música mais calma, ali na recepção a luz é um pouco mais baixa, ela come um docinho, alguma coisa que deixa ela mais calma ainda, ela já entra para fazer a consulta muito mais tranquila. Aí a gente está fazendo Brand Sense. Quando a gente fala de Customer Experience, a gente está falando da experiência que o consumidor tem. Mas não necessariamente a gente está falando de sentidos, a gente pode estar falando de uma hora ele receber uma comunicação, de uma hora ele receber um presente, da gente estar centralizado nas necessidades do cliente, isso tudo passa sobre o Customer Experience. E quando a gente está falando de Business Experience, de BIS, que é a abreviação de Business Experience, a gente está falando de uma empresa inteira ser voltada para que o cliente tenha boas experiências. O Brand Sense, o marketing sensorial, é uma das ferramentas que faz parte do Biz Experience. E você não pode confundir que apenas colocando um cheiro diferente, apenas colocando uma música para tocar no seu ambiente de trabalho, você vai estar criando um business experience. Você precisa de muito mais do que isso, mas você também precisa da ferramenta Brand Sense. Segundo e grande erro, eles não estão aqui numa ordem certa, mas um erro crasso que as pessoas cometem é ignorar que nós temos os sentidos. A definição da filosofia de experiência é quando eu aprendo alguma coisa através dos meus sentidos. Por exemplo, quando eu coloco a mão no fogo e me queimo, eu aprendo que fogo machuca. Então, com o sentido do tato, queimar, ficar ardido depois, isso automaticamente gera na minha memória alguma coisa que faz com que toda vez que eu chego perto do fogo eu lembre que ele queime e eu não tende a voltar a colocar a mão no fogo de novo. E muitas pessoas ignoram isso. Por exemplo, eu estou nesse lugar aqui, tô gravando esse vídeo, vou fazer a volta aqui para mostrar para vocês. No Rio Grande do Sul, no Vale dos Vinhedos, lá tem umas vinhas plantadas. Aqui tem um clima de Toscana, um clima mais calmo, as pessoas estão mais tranquilas, a vida passa mais devagar. Imagina se aqui no ambiente dessa pousada tá tocando uma banda de rock, por exemplo, tá tocando algum som que te acelera, ou é uma comida muito agitada, ou as pessoas querem tomar energético com Red Bull, Olha só, tô falando de paladar, energético com Red Bull, paladar, agitação. Tô falando de áudio, rock and roll. Isso vai ser conflitante com a experiência que o cliente tem. Então, se eu ignoro que existem essas experiências, se eu ignoro que existe os sentidos para ampliar a experiência do cliente, logicamente eu vou estar deixando com que algumas coisas não atinjam o máximo do seu potencial e eu estrague em algum momento a experiência do meu cliente na compra do meu produto. O terceiro erro, e tem muito a ver com o segundo erro, é as pessoas escolherem aplicar o Brand Sense pelo seu gosto pessoal. As pessoas escolherem um cheiro pelo seu gosto pessoal. Ah, eu gosto muito desse perfume. Ah, eu gosto muito daquela música. Deixa eu contar uma história. Uma vez cheguei numa padaria, uma padaria, era 8 da manhã, um pouco antes das 8. Muitas senhorinhas iam comprar coisas naquela padaria nesse momento. E as meninas que trabalhavam ali eram muito jovens. Algumas vieram direto da festa, era um sábado de manhã, algumas vieram direto da festa. Algumas queriam estar na festa, mas têm de estar trabalhando. E estava tocando funk no sábado às 7 da manhã.
porque é o gosto pessoal delas, né? Só que esse gosto pessoal tira o clima da padaria. E aí algumas senhorinhas, eu via senhorinhas reclamando para as meninas: ah, essa música tá muito alta agora de manhã, acho que esse não é o estilo para tocar aqui. Elas estavam reclamando. E as meninas que trabalhavam na padaria se olharam e disseram assim: olha só, já faz a gente trabalhar essa hora e ainda reclama da música que a gente escuta. Erro crasso de brand sense. Se esquecer que aquela experiência da música que está tocando faz parte da experiência do cliente. O que toca nos ouvidos dele faz parte do consumo. Se eu estou olhando um prato, por exemplo, e o prato não é bonito, ou não condiz com o restaurante que eu estou, né, um prato muito cheio, né, vai dar um visual um pouco mais popular para um restaurante muito fino. Então, com o visual, estou estragando um produto, né, a comida, que tem grande propriedade do seu paladar. Cuidado para não escolher as coisas pelo seu gosto. 4. Utilizam sentidos antagônicos. Muito parecido com o primeiro, o segundo, que eu já comentei, mas você utiliza, ok, eu sei que eu tenho que gerenciar os sentidos, eu sei que se eu tiver mais sentidos em contato com a minha marca, né? Por exemplo, se eu tenho tato, olfato, paladar, audição e visão, 5 sentidos, é óbvio que essa marca vai ficar muito mais próxima do meu cliente, ele tem muito mais chance de ele se tornar meu fã, porque ele vai estar conectado com ela em vários sentidos. Quem não conhece a marca Melissa, por exemplo, né? A marca Melissa, que tem um cheirinho no sapato, faz um sapato que iria se conectar somente pelo visual e pelo tato, também se conectar pelo cheiro. E por causa disso, essa marca é conhecida como uma marca brasileira de love mark, né? Uma marca em que as pessoas são apaixonadas e que tem as Melissettes, fãs da marca. Isso tudo porque eles ampliam os sentidos que essa marca oferece. Mas digamos que você escolha sentidos antagônicos. Se você escolher sentidos antagônicos, você vai estar destruindo a experiência dessa marca. Então cuidado para escolher cheiro que combine com som, que combine com o paladar. Ou, digamos que a Melissa fosse um produto de comer e que tivesse paladar, né? E você sente aquele cheiro doce e quando vai comer o produto é salgado. E agora vamos ao último e essencial ponto do Brand Sense. Muitos empresários economizam na hora de colocar os sentidos. Compram um cheiro mais barato ou escolhem caixinhas de som, né? Eles sabem que tem que botar um som, eles estão fazendo varejo, querem melhorar a experiência na loja, deixar o cliente com mais sede de comprar. E aí eles colocam caixinhas de som que são de marca barata. E ao invés de estar tocando uma música que deixa o cliente no momento propício para compra, por exemplo, se você está fazendo varejo, tocando um axé, uma música agitada, né, um ska, assim, por exemplo, se você está fazendo isso e escolhe uma caixinha de som barata, ela começa a dar aquele zunido e o cliente se concentra no zunido e estraga a experiência dele. E muita gente sabe o que tem que fazer, sabe que é importante, tenta fazer, mas economiza no detalhe e aquela economia do detalhe destrói toda uma estratégia de brand sense que poderia estar complementando pela jornada do cliente no business experience. E eu vou contar uma história de um momento em que eu passei e vi isso acontecendo na prática. Vi as pessoas colocando cheiro para ampliar a experiência. Foi lá na Disney. Na verdade, tem 2 lugares que isso aconteceu. O primeiro foi a Disney e depois eu conto o outro, porque a gente pensa, nossa, a Disney investe muito, são muitos investimentos, e de fato foi. Eu estava curioso para descer no que as pessoas dizem que são os túneis subterrâneos da Disney. Não sei se você já ouviu falar, mas embaixo do Magic Kingdom, principal parque de Orlando, existem túneis em que os funcionários passam por baixo, em que toda a operação do parque, o lixo, a comida, tudo passa por baixo. E quando eu desço no primeiro andar, sabe o que me chamou mais atenção nesse andar? Tinham muitos canos, sabe os canos que passam dutos de gás, dutos de água, dutos dessas coisas, e muitos canos e os canos coloridos. E eu perguntei o que eram aqueles canos coloridos. E eles me disseram, isso é cheiro de comida. Quando você passa perto de uma montanha-russa e sente um cheiro de hambúrguer, é desses canos que está saindo. Quando você misteriosamente está com vontade de comer pipoca e aparece um carrinho de cachorro-quente do nada, é porque lá atrás estava saindo desses canos o cheiro de pipoca, te dando vontade de comer pipoca, e aí a gente coloca o carrinho no lugar certo para que a pessoa tenha o desejo de comer pipoca. Então a Disney ela tem vários canos distribuindo cheiro de comida, cheiro de natureza, cheiro de chocolate, cheiro de café perto da Starbucks, para que isso faça com que a sua experiência dentro do parque seja maior. E o investimento deles é absurdo. Vocês não imaginam aqueles canos coloridos, tudo no teto, assim, ó, um andar inteiro só para espalhar cheiros para o parque todo. Ah, mas isso é muito caro de fazer, isso é complicado. Eu vou dar um exemplo de uma outra vez em que a gente acabou fazendo isso num supermercado. O supermercado estava em reforma e como construir uma experiência melhor no supermercado. E aí eu fiquei pensando, nossa, esse supermercado tem uma padaria, né? E a padaria tem os pãezinhos. O que é melhor do que você ir comprar alguma coisa e sentir cheiro de pão fresco recém saindo do forno? Sabe o que foi feito nesse caso? Os exaustores, né, os exaustores que saem do forno do pão, ao invés de serem colocados para a rua, eles eram canalizados por dentro do duto do supermercado e jogados na entrada dos clientes. Ou seja, quando os clientes entravam próximo de uma hora de estar saindo o pão, ou em grande parte das horas do dia,
eles sentiam o cheiro de pão fresco. E automaticamente, na sua jornada, eles davam um jeito de passar na padaria, porque aquele desejo de comer o pão quentinho, recém-saído do forno, era latente, porque eles estavam sentindo o cheiro já na recepção. Então você não precisa investir demais para fazer um brand sense, você não precisa investir demais para colocar sentidos e ampliar a experiência do seu consumidor. Você pode canalizar algumas das coisas simples, como por exemplo o cheiro do pão quente, ou colocar uma música ideal, ou colocar um cheiro na sua loja, né, um perfume, ou de repente melhorar a sua sacola para que o visual seja mais bonito. E aí lembra, até a comida, 70%, a visão é o ponto mais importante. Olhando esses 5 pontos, 5 erros crassos que os 5 sentidos juntos podem estragar a experiência do seu cliente, o que eu posso dizer é que nenhum deles podem ser cometido. E quanto mais você se conectar com a sua audiência, quanto mais você se conectar com a sua comunidade através dos 5 sentidos, mais a sua marca deixa de competir por preço, mais a sua marca passa a ter valor, menos você precisa investir em comunicação, menos você precisa gastar para ficar consertando problemas com seus clientes e mais eles vão estar apaixonados e vão ser propulsores do seu negócio. Eu já falei muitas vezes, mas não custa falar. Tome cuidado para gerar experiências positivas com o seu cliente. E lembre-se que os 5 sentidos fazem parte dessas experiências. Se você quiser, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Você já passou por algum lugar em que o som atrapalhou de repente a sua experiência de compra? Ou você já fez isso? Ou fez algo muito legal com o seu cliente? Comenta aqui embaixo, deixa o teu like e a gente se vê no próximo vídeo toda terça e sexta aqui no Biz Experience.